De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o secretário municipal de Educação. Vitor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Sempre uma alegria estar aqui novamente, né? Iniciando um novo ano, é a primeira participação aqui no programa, para a gente poder conversar sobre os assuntos aí da educação. A gente sabe que ainda é o período de férias para os alunos, né? Os nossos professores também, boa parte da nossa equipe está em período de férias, mas aí já estamos nos últimos preparativos para a retomada do ano letivo de 2025, né, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Então, obrigado, gratidão aí pelo convite. Vitor, a gente vê também que é um período de organização dos espaços escolares, não é? Sempre nesse período aí, manutenção, limpeza, etc., com um volume grande, né? Quando a gente pensa no volume de escolas e de creches do município, envolve uma organização intensa para deixar tudo em ordem. Pois é, esse é um período que a gente, né, vai preparando tudo, né, para a volta às aulas, né? A parte de manutenção nossa das escolas, ela tem sido feita agora durante todo o ano. A gente tem uma equipe agora que acompanha mais diretamente as escolas, né, que vão dando assistência à medida que vão surgindo alguns problemas. A parte da limpeza, do mato, isso a gente tem que fazer bem no finalzinho, porque é um período de muita chuva. Se a gente limpa muito no início, começa as aulas, o mato está todo tomado de novo. Então, vocês vão passar, as escolas estão ainda sujas, né, por conta disso. Se a gente limpar agora também, vamos perder um pouco desse serviço. A gente sabe que a demanda da cidade é muito grande. É uma fase também que a gente acaba de organizar a entrega de materiais. Então, ontem nós já encaminhamos para as escolas os materiais escolares dos alunos, né? O material básico, caderno, lápis, borracha. Os alunos recebem um kit de material escolar. Desde o ano passado, eles têm recebido um kit muito melhor do que dos anos anteriores. Então, isso tudo já está entregue nas escolas. Hoje, antes de eu vir para cá, nós estávamos separando os livros, os materiais didáticos que os alunos vão usar durante o ano. Então, é toda uma fase de preparação, de contratação de servidores para aquelas aulas que ainda estão sem professores, de atendimento às questões de matrículas, né? Nós temos uma fase ainda de transferências de alunos de uma escola para outra. Então, é uma fase bastante importante que antecede propriamente o ano letivo, mas para deixar as coisas, né, de forma mais tranquila quando de fato as aulas iniciarem. Perfeito. E de fato é isso, né? As pessoas muitas vezes não acompanham, mas tem toda uma ação prévia, né, de licitação desses itens aí que vão ser direcionados. Então tudo acaba tendo um trabalho prévio do ano anterior. Na verdade, eu sempre falo, a gente começa a preparar o ano letivo posterior, né? Então, de 2025, nós começamos a preparar ele dia 1º de setembro de 2024. Quando a gente já começa a abrir as inscrições para as creches, a gente já começa a fazer as licitações, por exemplo, de merenda escolar, de transporte escolar, essas coisas já estão licitadas, de equipamentos, uma série de questões que a gente, né, vem preparando desde do ano passado. Mas é claro, né, um processo de compra na administração pública ele é muito mais complexo, porque não é simplesmente eu vou lá, eu quero ir lá no mercado e vou comprar isso, vou comprar a merenda diretamente. Não, tem um processo de pesquisa de preço, de balizamento de preço, aí tem um processo licitatório. Nós temos que, depois que a empresa ganha, ela tem que entregar a amostra tem que ser aprovada, né, pelas nutricionistas, no caso da merenda, né, ou de outros equipamentos. Se a amostra for aprovada, nós vamos fazer o contrato, e depois do contrato tem o empenho, para depois poder fazer a solicitação de compra. Então, isso é um processo muito demorado, né? A própria burocracia que é necessária para fazer uma compra, ela é muito difícil. E nesse meio do caminho há alguns entraves, né? Porque a gente sabe que algumas empresas, hoje os processos licitatórios são todos pregões eletrônicos. Então, a empresa do Brasil inteiro pode participar de uma licitação em Batatais. A empresa atrasa a entrega do equipamento, atrasa a entrega da mercadoria. Então, isso tudo compromete tudo o nosso serviço. A gente tem, ontem mesmo eu fiz notificação a 2 empresas, né, que estão aí pendentes de entrega de alguns equipamentos que são necessários, né, para as nossas escolas. Então, isso tudo, por mais que a gente antecipe, que a gente trabalhe bem antes para poder iniciar, a gente sabe que tem essas questões que atrasam aí o processo. No caso dos alunos, né, o uniforme escolar, que muitas mães têm perguntado, os alunos vão receber novos uniformes escolares agora em fevereiro. Né, a gente já fez o pedido ano passado, então já está tudo em produção. Os tênis também serão entregues agora no início do ano, se não no primeiro dia, porque no primeiro dia é muita coisa, a gente, né, nem sempre vai conseguir organizar para tudo para o primeiro dia, mas logo nos primeiros dias de aula, os alunos já receberão todos os materiais necessários, né, para os seus estudos.
Perfeito. Também tem essa questão logística aí, né? Quando a gente pensa em uniforme, tênis, etc., tem tamanhos, tem um período ainda de adaptação e ajustes disso. E isso demanda um tempo, Luciano, porque os nossos servidores, boa parte deles estão em período de férias também. Nós não conseguimos dar férias para os nossos servidores em outra época do ano, que senão esse período entre dezembro e janeiro. Então, boa parte dos nossos servidores, eles voltam só na semana que vem. E aí a gente tem o pessoal da limpeza para limpar as escolas, nós temos o pessoal que tem que separar esse material para os alunos. Aí você pensa, uma escola tem 400, 450 alunos, cada aluno tem um tamanho de uniforme, tem um tamanho de tênis, tem um material específico. Então tudo isso demanda um certo tempo, né, que a gente não consegue muitas vezes concluir isso em uma semana. Então a gente já está se organizando tudo, né, para poder entregar os materiais para os alunos, né, o que é o básico, né, principalmente os materiais foram os primeiros a serem entregues, né, para o aluno chegar lá no primeiro dia, já ter o caderno, já ter o lápis, já ter a borracha para iniciar o ano letivo, e as outras coisas nós vamos entregando, né, conforme aí a nossa capacidade de organização, que também é complexa, porque os servidores têm outras atribuições também. Quando inicia as aulas, né, cada servidor aí tem a sua função dentro do quadro da equipe. E a educação movimenta muita gente, né, são muitos alunos, então a gente precisa ter todo o cuidado para poder fazer da melhor maneira possível. Mas, né, os pais podem ficar tranquilos, a gente tem trabalhado bastante nesse período para poder direcionar as coisas de forma mais tranquila possível, de forma mais organizada possível, para que os alunos possam receber as escolas, né, da melhor maneira possível também. Márcia colocando aqui, né, a respeito de uniforme, etc. Ela coloca que o uniforme do filho está em bom estado, mas não serve mais. Pode ser doado? Pode ser doado. O uniforme é do aluno, se ela tiver um primo, um parente, um vizinho, né, que ainda dá para aproveitar o uniforme, é importante. A gente tem que saber cada vez mais utilizar ao máximo, né, os recursos. Então é importante que possa. Mesma coisa o tênis, né? O tênis que nós entregamos o ano de 2024, muitas crianças acabaram usando menos, porque às vezes, né, criança está numa fase às vezes que cresce muito rapidamente, perde muito calçado, e o tênis está bom, né? Se conhece alguma pessoa que possa doar, que possa aproveitar, é de grande valia. A gente sabe que isso é um investimento muito importante da administração, né? O tênis e o uniforme, né, para as pessoas ficarem cientes, é o mesmo que nós entregamos no ano de 2024. São os mesmos contratos, são as mesmas empresas, né? A gente tinha feito um contrato de 1 ano, então ele valeu, né, até o final de 2024. Então no final de 2024 a gente pediu desses mesmos contratos, então são os mesmos materiais. Então não haverá diferença nenhuma, né? Os uniformes são os mesmos, o tênis é o mesmo. Então é importante, né, que a Márcia, né, que foi aqui, comentou aí, que possa ter esse bom senso, e que outros pais também possam ter essa consciência, né, que se o material, se o uniforme, se o tênis está em bom estado, poder fazer aí, compartilhar com outras pessoas que possam precisar também. Falando um pouquinho das ações de início de ano, e a Carmen perguntando aqui, Vitor, a respeito do retorno das atividades das creches. Isso, muito importante, Luciano, mas eu já vou até aproveitar a pergunta aí da Carmen para falar algumas datas importantes, né? Primeiro, as escolas municipais, elas retornaram o atendimento ao público nessa segunda-feira. Então, se você tem uma questão de demanda, de matrícula em escola, de transferência, alguma coisa nesse sentido, das escolas municipais que atendem o ensino fundamental, você pode procurar diretamente as unidades escolares, tá? Então, isso já retomamos o atendimento. Nós temos muitas crianças que não fizeram inscrição para a creche, né? Porque a gente abre o ano antes, como eu disse, né? Lá em setembro a gente abriu as inscrições para a creche de 2025 e algumas famílias, né, não fizeram a inscrição, por isso as crianças não foram matriculadas. Nós vamos reabrir as inscrições para as creches no dia 27 de janeiro. Então, na semana que vem, nós retomamos as inscrições para as creches. Aqueles que não fizeram inscrição podem retomar. E aí a gente vai começar a analisar os documentos novamente. À medida que a gente tem vaga, a gente já vai encaminhando para as matrículas. As aulas, aí os professores, né, antes disso, os professores se retornam para o planejamento no dia 3 de fevereiro. Então, dia 3 e dia 4 de fevereiro são dias de planejamento na rede municipal. E as aulas, tanto em toda a rede municipal, creche, escolas, né, educação de jovens e adultos, todas as turmas voltam no dia 5 de fevereiro, tá? Então, as aulas se retornam no dia 5 de fevereiro. A gente vai depois entrar em contato com as famílias, vai divulgando isso mais próximo, né? Porque a gente tem reunião de pais em alguns dias, a gente faz todo um cronograma de atendimento às famílias. Mas as aulas, né, conforme o nosso calendário, elas se tornam no dia 5 de fevereiro. É importante os pais ficarem atentos, porque na rede estadual,
é diferente da rede municipal. Então, a rede estadual tem um calendário um pouco diferente da rede municipal. Na rede estadual, as aulas voltam no dia 3, na segunda-feira, mas no município, no dia 5 de fevereiro. Perfeito. E é interessante destacar isso, né? Olha, principalmente para quem não fez matrícula, rematrícula, questão da vaga, de buscar isso logo. Assim, o ano passado nós tivemos todo um cronograma para que isso, né, evitasse ao máximo que isso acontecesse durante esse ano. Então, assim, a gente já fez as matrículas para as creches, nós já fizemos as matrículas da pré-escola, né? Tudo isso já foi feito. Nesse momento, é apenas aquela situação de transferência de uma criança de um lugar para o outro, porque as famílias às vezes mudam nesse período, né, de final de ano, de um bairro para o outro. Aí nessa parte a gente tem que fazer essa organização. Mas, né, 95% dos nossos alunos já estão matriculados, já estão todos organizados. Teve aqueles que não cumpriram o cronograma que nós colocamos, e infelizmente, a gente sempre alertava que, olha, nesse momento, não procurou a escola naquele momento adequado, nós vamos atender onde tiver a vaga mais próxima, nem sempre mais próximo da residência, é o que nós estamos fazendo. Mas por isso que é importante as famílias já procurarem as escolas ou procurar a Secretaria de Educação na semana que vem para fazer a inscrição para a creche, para a gente poder, já no dia 5 de fevereiro, essas crianças estarem encaminhadas, porque é ruim a gente começar o ano letivo e a criança ainda ser uma escola definida para poder estudar. E reforçando também a pergunta aqui da Karina, né, que de fato o que vai garantir vaga depois é a frequência. Sim, assim, a criança tem que estar matriculada e tem que estar frequentando a escola diariamente. Né? A gente tem feito um trabalho muito intenso nos últimos anos com relação à busca ativa, porque a frequência ela impacta diretamente na aprendizagem da criança. A criança não vai aprender se ela não for para a escola todos os dias, porque a educação é um processo sequenciado. Os nossos professores planejam as aulas de forma sequenciada. E a gente sabe que, claro, que há uma adaptação curricular, existe, né, uma retomada de conteúdo, mas não dá para fazer isso todo dia, toda hora, né, com cada aluno que falta um dia. Então, assim, 99% da sala frequenta, fica faltando. Infelizmente, a gente sabe que isso vai comprometer o aprendizado dessa criança. Então, precisa frequentar. Principalmente nas creches, Luciano, porque assim, na creche, muitas mães fazem a matrícula nesse início de ano, e aí começa o ano, não leva a criança, não dá nenhuma satisfação. Se a gente avaliar que a criança está tendo falta consecutiva, sem nenhuma justificativa, nós vamos passar a vaga para outra criança, porque a gente não faz sentido nós termos crianças aguardando vaga, famílias precisando de colocar a criança na creche, e aquela vaga ocupada por uma criança que não está frequentando. Então, por isso que a gente sempre retoma, olha, fez a matrícula, já está toda a documentação correta, mas precisa iniciar o ano letivo e acompanhar diariamente nessa frequência dos nossos estudantes. Muito bom. Também Regina parabenizando pelo trabalho, Vitor, e você falou aí a respeito de contratação de profissionais, né? Ela pergunta se vai ter chamamento de professores do concurso. Sim, nós já fizemos um chamamento na semana passada para alguns cargos, alguns não, então a pessoa precisa, agora nessa fase, quem está de concurso ou de processo seletivo precisa ficar atento ao Diário Oficial do município diariamente, porque a convocação hoje ela é só feita pelo Diário Oficial. Então, assim, provavelmente ainda essa semana, no mais tardar na segunda-feira, sairá as convocações dos professores PEB 1, porque é esse que ainda está, que não foi publicado, né? Então, nós já fizemos os chamamentos dos professores PEB 2, alguns não compareceram, então, por conta de não ter comparecimento, nós vamos chamar, inclusive hoje deve sair no Diário Oficial, novas convocações de profissionais para aquelas vagas que não foram preenchidas. E essa semana e na próxima precisa ficar atento, porque sim, nós temos demanda para contratar ainda professores para as escolas, para professores da creche, nós vamos fazer isso nos próximos dias. Já estamos fazendo, né? Mas nós vamos continuar agora nessas próximas semanas. E claro que no início do ano tem alguns funcionários também que esperam finalizar o período de férias para solicitar, né, a exoneração ou arrumar um emprego em outras redes, né? Então, nessa fase, a gente ainda continua contratando, precisa ficar atento, né, a essas questões do chamamento, que eu reforço, né, sempre pelo Diário Oficial. O concurso público 01 de 2022, ele foi prorrogado por mais 2 anos, né? Então, ele venceria agora, comecinho de fevereiro, dia 5 de fevereiro, ele venceria né, na verdade, ele vence os 2 primeiros anos, mas ele foi prorrogado por mais 2 anos. E o processo seletivo, ele foi prorrogado também, por isso nós estamos chamando dele, mas agora é o último ano do processo seletivo. No final deste ano de 2025, lá para outubro mais ou menos, nós vamos fazer um novo processo seletivo
para o ano de 2026. Perfeito. E também, né, como você coloca, é isso, né? Tem processo seletivo e concurso, isso depende da demanda e de cada necessidade. Isso, né? Por que chama do processo? Porque chama do concurso público, né? Para o telespectador entender, né? O processo seletivo, ele é um contrato temporário de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Em que situações nós chamamos de professor de processo seletivo? Quando nós já temos aquele professor ali lotado, efetivo, né, que é o professor de carreira, que inicia e depois, né, pode permanecer por muitos anos, e esse profissional está afastado. Então, por exemplo, eu tenho professores que estão afastados sem remuneração para trabalhar em outras sedes, nós temos professores que estão em licença gestante. Então, todos esses casos nós chamamos do processo seletivo, que é um contrato temporário, e aí, na medida que esse profissional voltar, a gente não faz mais essa necessidade do profissional contratado. Mas nós estamos chamando tanto de um quanto do outro, né? Então, algumas demandas, o profissional pediu exoneração, ele saiu do cargo, nós chamamos do concurso. Então, isso acontece, né, com bastante frequência. A gente tem algumas necessidades de reposição de funcionário, de aumento de servidores. Então, esse ano nós já contratamos, já saiu a convocação de mais um inspetor de aluno, nós já chamamos mais cozinheiros, vamos chamar mais cozinheiros ainda, porque uma funcionária desfez o desligamento ontem. Então, assim, tem que acompanhar, a gente vai vendo a demanda, vai fazendo as contratações conforme são necessárias. Perfeito. Então, por isso, ficar de olho aí... No Diário Oficial, tem que ficar no Diário Oficial. E aí, Luciano, então, aproveitar essa situação, porque a gente sabe que, as pessoas sabem, né? Acho que eu já comentei isso aqui no final do ano, nos últimos programas que eu participei, a creche do Morada do Verde, né? É uma creche que nós vamos iniciar este ano, agora em fevereiro, a creche vai entrar em funcionamento, né? Só que a creche não vão ser funcionários da prefeitura. A prefeitura fez um termo de colaboração com a Fundação José Lazzarini, então toda a gestão da creche vai ser feita a execução do serviço vai ser feito pela Fundação Lazzarini. Então, as contratações para a creche do Morada do Verde, elas serão feitas pela Fundação José Lazzarini. Da mesma forma, nós temos alguns contratos terceirizados, tanto para limpeza quanto para cuidadores. Isso não é a prefeitura que contrata esses servidores, né? A pessoa precisa ficar atenta aí, qual que é a empresa que venceu a licitação, que vai poder fazer as contratações, para poder depois mandar o currículo para essas empresas. Então, a gente está para sair agora o resultado de uma terceirização de cuidadores, né? Então, eu não sei qual que é a empresa ainda, né? Mas assim que sair isso, é publicado também no Diário Oficial, para as pessoas procurarem, entrar em contato e mandar o currículo. Essas contratações não são pela prefeitura. E outro ponto importante, a prefeitura, ela só contrata pessoas aprovadas em processo seletivo ou em concurso público, né? Eu queria trabalhar na prefeitura, posso deixar seu currículo na Secretaria de Educação? Não, nós não recebemos currículo na Secretaria de Educação porque as contratações são apenas daqueles que foram aprovados, ou numa prova de processo seletivo ou num processo de concurso público. Perfeito. Também é interessante destacar, né? A gente está falando da Morada do Verde aí, e é o que a Bianca coloca. Ela é a única das creches aí em horário estendido e se pensa em fazer ampliação disso para outras? Isso, a Bianca, né? Então, a creche do Morada do Verde vai ser a nossa primeira creche municipal, né, gente? Porque a gente tem outras creches conveniadas que também já atendem nesse horário das 7 às 5, né? Então, assim, aqueles também que querem fazer inscrição para essa creche, nós já fizemos muitas matrículas para essa creche. Essa creche vai gerar, ela criou 112 novas vagas, então, assim, não, são mais de 100 vagas que foram criadas pelo município, que estão sendo criadas, nossas famílias podem procurar. E a ideia, sim, é ampliar o horário para outras unidades. Agora, por que isso não é tão fácil de se fazer? Porque isso depende de contratações. E a gente sabe que a prefeitura tem leis a serem seguidas, e uma das leis é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a administração só pode gastar no máximo 54% dos seus recursos com pagamento de pessoal. Como nós já temos feito muitas contratações, né? A prefeitura tem muitos outros setores que demandam contratações, porque não é só educação. Sabemos que precisamos de profissionais na saúde, na assistência, na parte de limpeza urbana, né? De todos os serviços urbanos. A prefeitura tem que fazer as contratações de acordo com as suas possibilidades e de acordo com a lei. Então, isso tudo, né, tem sido estudado. Vão ser implementadas todas imediatamente das 7 às 5? Não, nós não vamos fazer isso.
Até porque a gente também tem feito alguns levantamentos de algumas famílias que não querem também das 7 às 5. Porque eu vou muitas vezes nas creches, 3h30, 3 horas da tarde, já tem muitos pais aguardando para tirar os filhos, por conta da dinâmica familiar, porque às vezes o avô que pega, enfim. Então, assim, isso progressivamente vai sendo implantado em outras creches municipais. Perfeito. E como você coloca, né? Em função de demanda, necessidade, etc. A gente vai organizando de acordo com as necessidades da maior parte ali do grupo, né? Que a gente vai implementando em cada unidade. Participação dos espectadores. Ana Cláudia, Vitor, perguntando a respeito de vagas pós-período, né? A gente estava falando de inscrições, etc. Tem um familiar que vai se mudar para a cidade, mas a partir de março. Já se pode ver a vaga a partir disso ou tem que esperar? Eu imagino que não tem a documentação nem a transferência, né, no caso aí específico, né? Então, como ela não mudou, ela vai ter que aguardar, porque ela deve estar vinculada em alguma escola, a gente não vai conseguir puxar a matrícula dela no sistema, porque imagina que ela vai iniciar a frequência em outra unidade. Então, ela tem que procurar, de fato, quando ela vier para cá, né? Quando ela tiver. Se for para a creche, Luciana, isso uma outra pessoa também me perguntou esses dias. Se a família quiser fazer inscrição, porque a creche é mais complicado, porque a gente não tem vaga, né? Muitas vezes naquela localidade para todo mundo. Se ela tiver com a certidão de nascimento da criança, ela já pode fazer inscrição para a creche. Mesmo que a família vai mudar só em março, se for creche. Na escola aí não tem jeito, porque ela já está matriculada, que a gente vai conseguir matriculá-la só em março, mesmo aqui em Batatais, tá? Mas aí ela pode aguardar. Se for creche, tendo a certidão de nascimento, já pode fazer inscrição na semana que vem. Perfeito. E esse ano a gente está um pouquinho atípico, né? Porque o carnaval é só em março. Só em março, Então, querendo ou não, fevereiro aí vai ter uma volta às aulas. Né? Tem sempre aqueles que, vamos esperar, o ano só começa depois do carnaval. Na educação não existe isso. As aulas começam no primeiro dia. Nós queremos todas as crianças no primeiro dia já frequentando a escola, né? Por isso que a gente tem trabalhado a questão do transporte, a questão da organização das matrículas, para que todo mundo possa, né, já frequentar desde o primeiro dia de aula. O carnaval é em março, então nós temos uma programação de aulas regulares no mês de fevereiro. Aí, claro, nos dias de carnaval, a gente sabe que tem a suspensão das aulas esse dia, apesar de não ser feriado, né? Muita gente acha que é feriado, mas não é feriado, mas existe tradicionalmente uma cultura, né, de suspensão das aulas nesses dias. Aí depois nós já temos também um feriado de 14 de março, mas tudo isso os pais vão ter acesso, né, ao longo do ano. Nós temos um ano com muitos feriados, isso é um fato, né? Então, assim, as pessoas precisam se programar, porque alguns feriados são feriados para funcionário público. Então, a gente tem o dia do funcionário público, que é, né, apenas para os funcionários públicos. Nós temos o dia dos professores, são dias que nós não temos aula na rede, mas isso tudo, né, desde a primeira reunião de pais, no início do ano, nós vamos fazer bem no início do ano, nós vamos passar essas informações para todas as famílias. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque tem anos que a gente teve aí volta às aulas, tinha aquela semaninha de aula, interrompia o carnaval, etc. Até para o aluno entrar no ritmo, em especial creches, demora um pouquinho. Esse ano, eu acho que a adaptação vai ser mais tranquila. Vai ser mais tranquilo, a gente prefere assim, porque a gente já inicia, os primeiros dias na creche são fase de adaptação para as crianças novas. Nos primeiros dias eles não ficam o dia todo, né? Porque é tudo novo para o professor, para a própria criança, né? Imagina uma criança bebezinha que está saindo ali do conforto do lar, da casa, para ficar com pessoas que ele nunca viu, que ele desconhece, que são vozes diferentes, com muito mais crianças. Então, existe um período de adaptação, né, que a gente vai organizando com as famílias, mas é importante que isso seja, o carnaval para nós é melhor depois, por conta disso, porque aí a criança já está adaptada, né, e depois segue normalmente aí os atendimentos, né. Mas as aulas voltam dia 5, isso que é importante dizer para as nossas famílias, né, para que elas possam se organizarem para o retorno às aulas. Perfeito. Também a gente falava aqui no intervalo a respeito dos projetos de contraturno, as ações implementadas. Isso já é desde o início, Vitor, ou não, né? Como é que isso vai se estruturando nas escolas? Então, Luciano, nós temos uma escola hoje de período integral, que é a escola do CAIC, né? Eu estava dizendo, a maior parte hoje dos nossos projetos já acontecem dentro da própria escola, né? Porque a gente tem mais dificuldade, né, quando essas demandas, a gente precisa captar demanda no contraturno escolar por conta, né, da dinâmica da família. Às vezes os pais não têm tempo para levar a criança no contraturno na escola, às vezes moram longe. Então, essas atividades programadas
elas já iniciam desde, né, do primeiro dia de aula. Então, as aulas de compostagem que nós temos, as aulas de judô, as aulas de teatro, as aulas de dança, tudo isso desde o início do ano para a escola de período integral, nós já temos organizado. Hoje sai a publicação dos extratos, né, dos nossos contratos, das nossas parcerias com as instituições, para começar tudo no primeiro dia de aula. E aí nós temos outros projetos, né, que vão acontecendo dentro de cada uma das unidades. Esses projetos, eles não começam no primeiro dia de aula, porque a gente tem que refazer, ver quem são os alunos que querem continuar, temos que levantar a demanda. Então, à medida que a gente vai organizando, né, para o mês de março, a gente já tem isso tudo estabelecido. Mas esses projetos de contraturno, não, eles não iniciam. Nós temos também algumas parcerias via CMDCA, com instituições que capitam junto a instituições privadas, né, junto às empresas, programas de captação, de lei de incentivo fiscal, que esses projetos também não iniciam agora. Mas não por nossa vontade, né, por conta da demanda do próprio governo do Estado, que demora um tempo para poder fazer a liberação dos recursos. Perfeito. Também aí, não é, pensando na estrutura de rotina, não é, a gente tem a questão específica de alimentação, merenda, toda essa logística que também se organiza nesse período, né, Vitor? Sim, já fizemos os contratos, já assinamos os contratos de merenda, os cozinheiros voltam na semana que vem para fazer a higienização dos espaços. E aí a gente já começar as preparações no dia 3, que é quando volta o Estado, né? Então, o que é importante, né? Ter essas contratações, a merenda toda licitada, né? Para a gente poder já fazer os pedidos, já abastecer o estoque da Secretaria para poder iniciar no dia 3 de fevereiro. Então, isso tudo também já está bem andado, está tudo bem encaminhado. A gente tem um outro contrato que nós não assinamos ainda, estão ainda nessa fase burocrática, né? Às vezes tem um recurso, tem alguma outra situação, mas tudo aí já bem encaminhado, né, para o início das aulas. Nós trabalhamos muito nesse período, né, eu falo assim, o que antecede dá mais trabalho depois de quando começa, porque a gente tem que deixar tudo muito pronto, organizado. Mas eu sempre coloco isso tudo em Jano. Falhas vão acontecer. Por quê? O número de alunos, essas questões de matrículas, toda essa dinâmica, ela vai sendo ajustada na hora que a roda começar a rodar, né? A gente faz toda uma previsão, todo um planejamento com base nos anos anteriores, mas todo ano tem alguma situação um pouco diferente. Questão do transporte, às vezes a família muda de uma fazenda para outra, então nos primeiros dias pode ser que alguma criança, o pirueiro não vai buscar porque não sabia da mudança. Tudo isso pode acontecer, né? Porque nós estamos falando de uma rede que tem quase 5.000 estudantes que nós precisamos atender diariamente, né? Que a escola começa lá às 7 horas da manhã e para nós termina às 10h45 com o período da EJA. Então, assim, é o dia todo, né, de muito trabalho para poder fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Então, todos os ajustes, assim que começar, a gente também vai trabalhar para poder organizar. E aí você cita um ponto que também é importante para as pessoas que muitas vezes não sabem, que toda a alimentação da rede é feita pelo município, inclusive das escolas estaduais. Isso, o Estado, nas escolas estaduais, o Estado repassa o recurso para a alimentação e a Prefeitura executa o serviço, né? Então, isso continua este ano de 2025, né? Então, já tem a parceria firmada com o Estado, né? Então, a execução será feita por nós também. Então, os cozinheiros, né? Toda essa preparação é feita pela administração municipal. Ana Cláudia perguntando a respeito da questão do transporte, Vitor, né? Como é que está essa questão aí, em especial o transporte rural? O transporte rural, nós já fizemos, houve a prorrogação dos contratos, da boa parte dos contratos já existentes, então eles continuam esse ano, então a maior parte não vai ter mudanças, tá? Então, para a Ana Cláudia, não sei qual que era a linha que ela fazia, mas a maior parte delas permanece com os mesmos motoristas, com os mesmos veículos. Nós fizemos 2 licitações de transporte. Uma para atender, indo lá para Altinópolis, o setor da fazenda da Morada da Prata, que a prefeitura fazia, mas agora vai ser para uma empresa terceirizada. E um outro setor indo aqui em direção à fazenda da Santana, né, já na direção oposta, que também licitamos. Então, os contratos, a licitação foi feita no início agora de janeiro, os contratos já estão assinados, então essas empresas começam a operar agora no início do ano, primeiro dia letivo já começa o transporte. Então, isso tudo está bem acertado. A grande questão, que acho que é importante dizer em relação ao transporte, são alunos da cidade, né? O aluno da cidade, como que funciona o transporte escolar para alunos da cidade? A maior parte do transporte que nós realizamos na cidade são para alunos da escola estadual. Mas todos têm direito ao transporte? Não, nem todos têm direito ao transporte. O transporte, o princípio do transporte é o seguinte: nós vamos atender o aluno quando não tem uma vaga próximo da casa dele.
Então vou dar um exemplo, eu moro ali no Zaira Pupim e a escola mais próxima é o Antônio Augusto. Ah, mas eu não quero estudar no Antônio Augusto. Então, se ele não quer estudar no Antônio Augusto, vai mudar de escola, aí a família tem que se responsabilizar pelo transporte, porque o Estado está garantindo a vaga próximo da residência. Ah, mas eu queria estudar lá e não tem vaga, é outra situação. Olha, eu fui lá, procurei, não tem a vaga. Neste caso, ele procura outra escola, né, para poder ser atendido, e aí a escola estadual indica o aluno dentro, né, de uma rota que nós temos para que a gente possa executar o transporte. Isso tudo, né, claro, o princípio é se ele estiver a mais de 2 quilômetros de distância dessa escola. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas a isso. Não é todo mundo que tem o transporte, né? Porque às vezes a pessoa não quer estudar, é a opção da família, olha, eu não quero estudar naquela escola. Mas, primeiro, o Estado não vai garantir às vezes a vaga na escola que ele quer, mas sim numa outra escola que tem a vaga, tá? E o transporte vai ser acionado, vai ser executado, se tiver, claro, né, dentro desses critérios de mais de 2 quilômetros, né, e não, se não tiver a vaga próxima à residência dele. Perfeito. Por isso também que esse contato com a secretaria tem que ser o mais breve possível. Sim, é importante já contactar a escola, contratar a Secretaria de Educação, para a gente já poder organizando isso, né? Essa semana e na próxima, nós estamos assim, muito focados em atender as pessoas para poder já, assim, ir resolvendo esses problemas, né? Para nós iniciarmos o ano letivo de forma mais tranquila possível, né? Não deixe para a última hora, não deixa para o dia que começar as aulas, né? Porque aí, claro, demanda um tempo, a demanda de trabalho é muito grande, muitas situações acontecem para a gente poder organizar. A respeito desse anúncio, né, do governo federal, do pé de meia para professores aí, não é? Esse programa que pretende aí ampliar, estimular a formação, né, de docentes, porque de fato tem sido um desafio, né, Vitor? Pois é, né, Luciano? Os próprios dados, né, do INEP, né, que subsidia o governo com dados, com estatísticas, eles mostram que o Brasil viverá um apagão de professores nos próximos anos. E próximos mesmo, bem próximos, né? Porque em algumas situações isso já é uma realidade. Nós temos já, né, o governo apresentou no dia do lançamento do programa alguns dados de que em algumas áreas, a maior parte dos professores que trabalham hoje, eles não têm a formação adequada naquela licenciatura que eles ministram aula. Então, por exemplo, um professor, a aula de matemática não é dada por um professor formado em matemática. É um professor formado em outra área que às vezes assume essas aulas de matemática. Então isso é um problema sério quando a gente fala em qualidade de educação, porque se você tem uma pessoa especialista formada na área, ela tem condições de dar uma aula muito melhor do que aquele que não passou por esse tipo de formação. Então o governo, né, tem buscado estimular os alunos, né, principalmente alunos que estão finalizando, concluindo o ensino médio, a serem professores. A gente sabe que isso é um grande desafio. Hoje, boa parte da gente, né, que tem visto fazendo alguma licenciatura, são às vezes pessoas que já têm uma licenciatura. Então eu sou formado em geografia, vou lá e faço uma licenciatura em história, por exemplo, né? Mas alunos do ensino médio, novos candidatos para as vagas de licenciatura são muito poucas. Então é um programa do governo importante, né, porque ele vai dar uma bolsa de R$700 para a pessoa poder custear a sua graduação, a sua licenciatura, e depois ele vai depositando R$350 por mês ao longo do período, né, do curso. Se essa pessoa que formou, quando ela ingressa numa rede pública, então estamos falando de formação de professores para depois atuarem nas redes públicas. Quando ele ingressar no serviço, ele consegue retirar essa poupança, né, de R$350 mensais, aí que ele vai ter durante 3 ou 4 anos, dependendo do curso, para poder usufruir da forma como ele quiser. Então é um programa importante, né, que o governo tinha que fazer alguma coisa, né, porque não pode ver a situação como está e não ter aí algumas outras políticas. Além disso, claro, né, o programa não é só o pé de meia para os professores. Tem algumas outras questões que também são importantes. Ele vai incentivar professores a atuarem em áreas remotas do país, né, dando uma bolsa aí de R$2.100 e um curso de pós-graduação. Ainda não sabemos quais serão essas áreas, quais serão as localidades, porque isso está previsto só para abril, a partir de um levantamento aí que o governo federal vai fazer. Tem alguns outros estímulos à formação de professores, de formação continuada, alguns benefícios junto ao Banco do Brasil e à Caixa Federal,
promete alguns benefícios em relação a viagens para os professores que já são existentes, né? Mas a gente sabe que ainda é uma coisa importante que o país precisa, de uma certa forma, equalizar, porque a gente também fala, porque eu vejo também do município, não é uma situação fácil, né? Porque você tem o limite de responsabilidade fiscal e você tem um piso salarial de professores que na maior parte dos municípios nem é seguido, né? O piso foi reajustado agora para R$ 4.800 por 40 horas e em muitos municípios isso não é atendido. Batatais, felizmente, já atende, né? Os professores, a maior parte dos professores recebem além do piso salarial nacional. Mas a gente sabe que precisa equalizar, porque para você também atrair jovens para essa profissão, a gente sabe que um ponto fundamental são as questões salariais. Como nós vamos equalizar isso? É claro que nós não sabemos, porque nós estamos vivendo contingenciamento de recursos, né, e isso cria novas despesas, né, para os municípios, para o estado e para o próprio governo federal. Então, são situações aí que a gente precisa, como país, como sociedade, rediscutir, né? Acho que a gente precisa rediscutir as questões salariais do Brasil, né? A gente vê altos cargos do poder público ganhando mais de R$100 mil. Sim. A gente vê no judiciário, por exemplo, né, muitas vezes acumulando funções e ganhando muito além daquilo que seria o teto, né, para o país. Então, são questões que a gente precisaria pensar, discutir, para poder, de alguma forma, estimular também, por via salarial, atração para a carreira de professor, que é super importante, né? A gente está falando, seja na creche, seja no ensino superior, é aquilo que dá base para a formação de outras profissões, né? A gente vê na creche qual é a responsabilidade de um professor em cuidar de uma criança, em educar uma criança, em desenvolver as habilidades. Depois do ensino fundamental, quando a gente está alfabetizando uma criança, ensinando ela a ler, a escrever. E isso não se faz de qualquer forma, isso exige estudo, isso exige capacitação, qualidade de atendimento, porque sem esses pilares a gente não vai conseguir avançar nas notas. O Brasil avançou muito na questão do acesso, melhorou muito a permanência dos alunos nas escolas, mas a qualidade ainda, quando a gente olha para os dados internacionais, o Brasil ainda continua sendo um dos piores países, né, nesse cenário educacional. Perfeito. E de fato, né, a gente percebe isso. A questão dos índices, como PISA e etc., né? A dificuldade do país evoluir justamente porque peca na base, que é ter uma estrutura qualificada de professores. Pois é, a gente sabe que o professor é um fator fundamental e os dados do INEP mostram que um dos fatores que mais impactam na aprendizagem do aluno é o professor. É claro que não é só isso. Tem o conjunto da família, de estimular o aluno a estudar, de oferecer repertório para esse aluno. Tem as condições sociais, né? Claro que uma criança que vai com fome para uma escola, ele vai ter mais dificuldade de aprendizagem. Sabemos que as crianças que têm alguma dificuldade, algum transtorno ou alguma deficiência podem ter mais... O processo de aprendizagem é mais lento. Tudo isso são fatores que impactam, a gente olha, né, de forma global, os dados educacionais. Mas nós sabemos que a gente precisa sim ter professor qualificado, a gente precisa ter estímulo aos novos professores para poder desempenhar e também por meio de novas metodologias de ensino, né? A gente sabe que precisamos, claro, aperfeiçoar constantemente. A forma como como você estudou, a nossa geração e a geração de tantas famílias que estão nos assistindo é diferente dos filhos nossos, né? Hoje, na minha época, eu não tinha celular. Hoje é uma outra situação que está colocada aí, inclusive também foi objeto de um decreto, de uma lei federal, agora recentemente, da proibição do uso do celular. Então eles têm muito mais acesso, eles têm muito mais distração com isso, menos contato com as outras crianças. Então, ou seja, o mundo mudou, a gente precisa também mudar muito ainda na educação. Perfeito. Também, né, a gente falou aí do período específico de matrícula, volta às aulas, etc. E a Giovana perguntando a respeito disso, né? Onde se informar corretamente, em especial também quando se trata das escolas estaduais. Nas escolas estaduais, todas as escolas estaduais são pontos de atendimento. Eu tenho recebido, assim, diariamente muitas pessoas, né, que me procuram porque querem vaga em escola estadual. A Secretaria de Educação não consegue organizar vaga em escola estadual. Então, primeiro na escola. Se isso não for resolvido na escola, né, mas primeiro passa lá. Porque às vezes é uma questão, uma demanda que já até foi atendida, já está no sistema e não foi ligado para a família. Se não resolveu, aí é na Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, tá?
Nas escolas municipais, a maior parte já está aberta, então pode procurar as escolas municipais diretamente. Não resolvendo, aí sim procura a Secretaria Municipal de Educação, pode ligar, pode ir presencialmente, que nós estamos lá atendendo, né, das 7 às 4 da tarde. Né? A gente, nesse período, a Secretaria funciona até às 5, mas para atendimento ao público é das 7 da manhã até às 16 horas. Então, né, pode procurar também a Secretaria Municipal de Educação para tirar alguma dúvida, né, para ter algum esclarecimento ou alguma situação ainda que não conseguiu ser resolvida junto à escola. Muito bom. Vitor, quero agradecer sempre aí a participação, deixar esse espaço garantido aqui, né, para o diálogo com a comunidade e esperar, né, que a gente tenha um ano letivo tranquilo aí, que as pessoas compreendam cada vez mais o funcionamento da secretaria e que a gente consiga, né, atender a cada vez mais essa demanda crescente. Pois é, o senhor que agradeço, né, pelo espaço aqui da TV Educadora, que também é uma grande parceira tanto aí na divulgação das nossas ações, como de outras ações que a gente realiza durante o ano, como as nossas competições escolares, né, nos nossos eventos. Então, que a gente possa ter um ano também de boas parcerias, né, de somar todo o esforço, né, da Secretaria de Educação, das equipes escolares, dos profissionais da educação, junto às famílias, junto aos alunos, para, de fato, nós conseguirmos melhorar a qualidade da educação. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso trabalho. A gente procura, né, diariamente garantir as melhores condições de ensino, de aprendizagem para cada um dos nossos estudantes da rede municipal, bem como daqueles, né, que de alguma forma nós também estamos impactando nas escolas estaduais por meio do transporte, da alimentação ou das escolas particulares por meio da supervisão. Enfim, desejar a todos um ótimo ano, né, que a gente tenha um ano bastante abençoado, como você disse, um ano bastante tranquilo, de bastante aprendizado, de bastante conhecimento. Um abraço a todos e até uma próxima.